dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Que você e a sua família tenham um sábado maravilhoso, um ótimo final de semana na presença do Senhor. Eu venho nesta manhã deixar uma palavra para a meditação da sua vida que se encontra aqui na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, o livro de Hebreus, a epístola, a carta aos Hebreus, ela é uma carta maravilhosa, ela é uma das 12 epístolas gerais, Com o Novo Testamento ele é dividido entre os 4 evangelhos, e aí nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, e temos 13 epístolas paulinas, que são epístolas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. E nós temos as epístolas gerais. A epístola geral nós temos a epístola de Hebreus, a epístola de Tiago, as 2 epístolas de Pedro e as 3 epístolas de João. E a epístola de Judas, que é a última epístola, E depois temos o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. A epístola dos Hebreus, diferente das outras, nós não sabemos quem foi o autor, quem escreveu. Há muitas teorias a respeito do autor de Hebreus, Muitos acreditam que seja Paulo, outros acreditam que seja Barnabé, alguns acreditam que seja Apolo, há também aqueles que acreditam que seja Priscila, a esposa de Áquila. Mas nós não sabemos, nunca foi chegado ao consenso, de quem foi o autor da epístola. Mas nós sabemos uma coisa, que esse autor foi um autor inspirado pelo Espírito Santo, porque o livro de Hebreus é um livro maravilhoso. Se for ler o livro de Hebreus ali, ele pega paralelos, do sacrifício que era feito no Antigo Testamento, de Levítico, com o sacrifício de Cristo. É um livro maravilhoso. No capítulo 11, ele começa a falar dos heróis da fé. Começa a contar um pouco a história dos heróis da fé. Abraão, Isaac, Davi, os heróis do Antigo Testamento. E aí no capítulo 12 ele começa dizendo assim: nós que estamos rodeados mas de tão grande nuvem de testemunhas. Muitos pregam, usando esse texto, falando assim que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, dizendo que tem muitas pessoas no mundo que estão olhando para nós, buscando ver algo diferente em nós, buscando ver a diferença na nossa vida. Nós podemos usar a palavra, pensar dessa forma? Sim, podemos, porque realmente tem muitas pessoas olhando para mim, olhando para você, buscando ver algo diferente em nós. Nós, como cristãos, nós precisamos fazer a diferença nessa terra. Assim como a Bíblia fala lá no livro de Daniel, que tinha alguns príncipes que procuravam achar ocasião contra Daniel para acusarem, e não encontravam. Muitos podem estar olhando para nós, procurando algo para nos acusar. Muitos estão observando a nossa vida. A Bíblia fala lá no livro de 2 Reis que quando Eliseu passava por Sunem, uma mulher, uma sunamita, ficava olhando, observando ele passar. Então sim, estão nos observando. Podemos pensar dessa forma. Mas não foi isso que o autor dos Hebreus quer falar. Não é isso que ele está querendo dizer. Porque no capítulo 11 ele fala dos heróis da fé. Então a grande nuvem de testemunha que ele está falando aqui é os heróis da fé. É como se eles estivessem olhando para nós. É como se eles tivessem uma galeria e olhando para nós, olhando para mim, olhando para você. E aí eles falando como se eles estivessem falando assim: quando foi a nossa vez, nós conseguimos, nós vencemos. E agora é a sua vez. É como se eles estivessem lá e como que nós tivemos que seguir o exemplo deles. Da mesma forma que eles venceram leões, venceram pelejas, nós também precisamos vencer. Eles são um exemplo, são um modelo que nós precisamos seguir. É isso que o autor aos Hebreus está querendo dizer. Como essa nuvem de testemunhas, os heróis da fé venceram, passaram por tanta coisa e venceram, nós precisamos também vencer. Nós precisamos também seguir o exemplo, seguir o modelo deles. E aí ele diz, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço. Nós temos que deixar, irmãos, todo tipo de embaraço. O pecado, O pecado ele nos rodeia muito de perto. O pecado está pertinho da nossa porta.
Um vacilo nosso nós caímos. Então nós precisamos deixar o embaraço, deixar o pecado e correr aos braços do Senhor, correr com paciência, para que nós possamos alcançar a carreira que nos está proposta, alcançar aquele que nos chamou, alcançar a nossa salvação, que vem através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, que nós possamos deixar todo embaraço, meus irmãos, todo pecado, toda contenda, toda fofoca, toda mentira, e correr aos braços de Jesus. Assim como os heróis da fé venceram, assim como eles foram vitoriosos. Eles eram homens, eram mulheres falhos como eu, como você, mas eles conseguiram. E nós também conseguimos. Tá bem? Que o Senhor Jesus possa falar mais no teu coração, que você e a tua família tenham um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. E nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Fique na paz.